Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui para mais uma live. O objetivo principal das nossas lives é poder ajudar, através da psicologia, nós compreendermos certos fenômenos, certos acontecimentos que ocorrem tanto com nós mesmos, no nosso interior, não é? Como na sociedade, na comunidade que nós vivemos. Então, usar da ferramenta da psicologia para compreender fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, tanto no nosso interno, na nossa mente, no nosso comportamento, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, como também na sociedade em que nós vivemos, na comunidade que nós vivemos. E é disto que nós hoje vamos fazer a nossa live, desse acontecimento trágico que nós todos fomos, de alguma forma, eu diria até invadidos, porque isso produz uma comoção na comunidade, nesse final de semana, essa morte trágica em que um filho adulto, de 40 e poucos anos, acaba matando o seu pai de 70 e poucos anos. E é exatamente sobre esse crime que nós vamos hoje estar aqui discutindo. A princípio, eu gostaria de cumprimentar todos os nossos amigos, amigas que estão conosco nesta live. Sejam muito bem-vindos. Cris Silvestre, Dalila, Sueli, Nicolino, Mariângela, Carol, Fernanda, Claudineia, Meire Garcia, Rose, Claudineia, Cosme, Ivaneide, Rose Marques, Vivian Dir, Andréia, Fernanda Perácio, Ivaneide, enfim, que todos vocês sejam muito, muito bem-vindos, todas vocês muito bem-vindas na nossa live. E eu gostaria que a gente fizesse uma live onde nós pudéssemos efetivamente estar conversando. Então, se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem fazer algum comentário, estejam muito livres para nós podermos estar conversando. Boa tarde, Cris. Fique muito à vontade, a Rose Marques, enfim, todas as amigas que estão cumprimentando aqui, a Libânia, a Sandra Guimarães, Miriam, Maria Vilma, enfim, todos as nossas amigas, amigos que estão conosco, nos acompanhando. Sandra Guimarães, boa tarde. Isso aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse crime que está chocando a opinião pública. Quer dizer, um rapaz que, pelo histórico, a mãe acabou explicando em entrevistas que o filho ele era dependente químico, ele tinha um histórico de dependência química ligada ao abuso do álcool e das drogas. E ele fazia tratamento psiquiátrico, inclusive tomando medicações psiquiátricas, etc. E ele apresentava um transtorno de porte, por isso que ele vinha fazendo esse tratamento. Ele acaba indo visitar o pai, ou estando em contato com o pai, e ele acaba, pelo que se
depreende, quando se achou o corpo, né, do pai morto, se verificou que esse corpo havia sido perfurado e também na poltrona estava uma faca. Ele acaba, enfim, sendo preso e confessando o crime. E quando ele confessa o crime, que a polícia o deteve, ele explica que vozes mandaram, né, ele cometer esse crime, esse assassinato. Ele seguiu, de alguma forma, aquelas vozes que davam esse tipo de ordem para ele. Um crime trágico, extremamente sofrido. Nós calculamos a dor que a família deve estar, nesse momento, passando, tendo esse desfecho tão dramático nesse acontecimento aqui em São Paulo. O pai era um comerciante, uma pessoa, um histórico empresarial, na área do comércio de vidros, madeira, etc. O que nós precisamos primeiro entender é que nós estamos aqui no início, nos primeiros, poderíamos dizer até nas primeiras horas dessa confissão. Então, ainda, é claro que não houve uma investigação profunda, é claro que o que nós vamos estar aqui discutindo é muito em tese, não é exatamente o crime no sentido objetivo, porque não há ainda uma investigação feita. Vocês sabem muito bem disso. Mas nós vamos, em tese, refletir algumas possibilidades. Nós vamos utilizar alguns dados científicos, inclusive, para estar conversando sobre o que possivelmente tenha acontecido. Eu faço essa reserva porque, de alguma forma, a população está querendo entender o que aconteceu. Então, ela quer utilizar as ferramentas da ciência psicológica para poder compreender. É como se você imagina que, de repente, uma ponte desaba. As pessoas querem falar com engenheiros, as pessoas querem falar com construtores de ponte para levantar algumas hipóteses, para entender aquele acontecimento. O mesmo nós podemos dizer em relação a esse crime. As pessoas estão querendo compreender o que ocorreu, né? As pessoas querem poder pensar apoiadas num conhecimento científico. Eu acho que é isso que fez vocês estarem aqui na live, refletindo, pensando, tentando compreender. Claro que vem na nossa mente, nessa hora, uma série de outros crimes, outros acontecimentos trágicos que foram semelhantes a este. Então, vamos discutir um pouco. Nós sabemos que a esquizofrenia ela responde por sintomas que nós chamamos positivos e sintomas negativos. Os sintomas positivos da esquizofrenia, e que vão até justificar o entendimento do que é esquizofrenia, em grande parte, são os sintomas positivos, que são as alucinações e os delírios. Então,
a mente esquizofrênica, a mente adoecida com o transtorno da esquizofrenia, é uma mente que está cindida, ela está dividida. É como se a pessoa perdeu o contato com a realidade. Então, houve uma cisão entre a realidade e a fantasia. E ela, muitas vezes, é tomada, essa mente é invadida por alucinações, que são o quê? Percepções que não têm um apoio na realidade. Então, vamos pensar, por exemplo, uma alucinação visual. A pessoa acaba vendo coisas que não existem objetivamente. Mas, para ela, no campo perceptual dela, ela acaba sendo influenciada exatamente por essas visões que não têm um respaldo na realidade. Claro que a alucinação visual, dentro do contexto do adoecimento da esquizofrenia, é um número muito estatisticamente pequeno. Tanto que a primeira suposição, quando alguém tem alucinação visual, não é você pensar em esquizofrenia, é você pensar muito mais em alguma alteração de porte no cérebro. A pessoa precisa passar por uma avaliação neurológica para verificar se não está acontecendo nenhuma tumoração, por exemplo, etc. Mas, em contrapartida, a alucinação auditiva, ela acontece com muita frequência na esquizofrenia. O relato de que a pessoa está ouvindo vozes, que a pessoa está tendo sugestões de comportamento por essas vozes. Isso ocorre com uma frequência bastante significativa no curso da doença esquizofrênica. Então, a alucinação, as alterações táteis, a pessoa tem uma sensação de algo andando sobre o seu corpo, ou ela sendo tocada, isso acontece com frequência. Odores, a pessoa sente odores no ambiente que, na verdade, não existem, não estão acontecendo. O que nós temos que compreender é que essas alucinações que estão acontecendo no curso da esquizofrenia, elas variam também a sua frequência e a sua intensidade. Então, existem vozes que se apresentam num surto esquizofrênico. A gente diz surto quando a pessoa tem essas alterações significativas, ela como que sai, perde o contato com o mundo real e ela é invadida por vozes que vão desde sugestões leves, brandas, ou podem chegar a serem vozes altamente mandatárias que impõem um determinado comportamento. E que, para a pessoa que está vivendo esse surto esquizofrênico, é muito duro, é muito difícil resistir a essa imposição que essas vozes estão fazendo. Essas alucinações, somadas a ideias delirantes, e muitas vezes na esquizofrenia, ideias delirantes persecutórias, daí a esquizofrenia paranoide, onde a pessoa se sente perseguida, às vezes até por uma figura paterna, por uma figura materna que vai me destruir, que vai me perseguir, ou que na casa do meu vizinho estão fazendo alguma manipulação com algum aparelho que influencia o meu cérebro, etc. Tal.
Esse tipo de manipulação, esse tipo de percepção de que a minha mente está sendo roubada, está sendo manipulada, eu estou sendo dominado e que eu devo destruir para me defender, ela acontece. Isto nós chamamos de sintomas positivos, ideias delirantes, interpretações delirantes da realidade, não é? E quando acontecem alucinações mesmo, a pessoa ouve vozes, sente odores, tato, ou até mesmo, em alguns casos, visões, alucinações visuais. Então, nós dizemos que isso são os sintomas positivos da esquizofrenia. E existem os sintomas negativos da esquizofrenia. Quer dizer, o isolamento da pessoa, a apatia da pessoa. A pessoa pode entrar num estado ou de muita ansiedade, ou de depressão, alterações do sono, etc. Por isso que, geralmente, a pessoa com esquizofrenia, durante o tratamento, ela é tratada, do ponto de vista farmacológico, com medicações que vão atuar nos sintomas positivos, evitando, não é, as alucinações, tentando enxugar o processo alucinatório e o processo de pensamentos delirantes, e outras classes de medicações, como tranquilizantes, antidepressivos, etc., que vão atuar mais no que são chamados sintomas negativos. Nos sintomas positivos ainda, você vai ter os medicamentos, os chamados antipsicóticos, que muitas vezes eles acabam enxugando muito de uma substância presente no cérebro, chamado dopamina, que possibilita muito essa alteração psíquica de alucinações e delírios. Uma das hipóteses que se acredita em psiquiatria é que o excesso da dopamina poderia levar a pessoa a esse processo alucinatório, delirante. Nós temos que também entender que o grau e a intensidade desses fenômenos do adoecimento varia muito de pessoa para pessoa. Daí a ideia que se tem, em termos de justiça, quando você pode falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade da pessoa com esquizofrenia quando pratica um crime. O inimputável é aquela pessoa que está num estado de confusão psíquica tão grande, de alteração psíquica tão grande, ela está tão fora da realidade que ela não tem condição de ser condenada psiquicamente. Condenada do ponto de vista legal. Então, essa pessoa deve ser tratada, ela deve ser recolhida, e ela vai ficar, claro que fora do convívio social, mas ela merece tratamento, porque ela desconhece, ela não consegue entender o que aconteceu com ela. E existem pessoas que a gente poderia considerar semi-imputáveis, que são pessoas que têm um conhecimento relativo do que se passou, mas está muito perturbada, o momento do crime foi muito perturbado, essas vozes praticamente dominaram o psiquismo, a mente dessas pessoas. Então, o tratamento, ele seria um tratamento à base de medicação e um tratamento psicológico,
o tratamento psicológico, ele visa o quê? Ele visa, de alguma forma, ajudar a pessoa e os familiares a lidarem com fatores estressantes. Porque nós sabemos que os fatores estressantes, eles vão desencadear um surto esquizofrênico. Então, tentar diminuir ao máximo os fatores estressantes, ajudar essa pessoa a lidar com as suas emoções, a lidar com o relacionamento social, para que a gente diminua consideravelmente o estresse emocional que essa pessoa possa passar ou vir a passar. Um outro foco do trabalho psicológico é ajudar essas pessoas a compreenderem o seu adoecimento, a desenvolverem uma consciência de si, a perceberem quando estão surgindo alguns sinais que podem ser alterações físicas, psíquicas, que possam estar, de alguma forma, notificando, entre aspas, a ela mesma que ela está entrando num surto. Eu comecei a ficar muito irritado, eu comecei a sentir uma ansiedade alta, o meu coração acelerou, eu comecei a tremer. Então, ela vai identificar alguns sinais corporais e psíquicos que poderiam desencadear um surto ou um relacionamento social que a desestabilize, para que ela possa, tendo essa consciência, procurar imediatamente ajuda médica, ajuda psicológica. Né? Hoje nós sabemos que o surto esquizofrênico ele acaba gerando uma morte neuronal, ele acaba tendo consequências severas. Então, o surto precisa ser imediatamente, eu diria, abortado, o mais rápido possível. Então, nós não podemos prolongar esse estado. Ah, mas a pessoa está medicada. Mas, às vezes, precisa fazer uma revisão da medicação, a pessoa precisa receber um outro tipo de intervenção, outro tipo de medicação, etc. Então, nós precisamos imediatamente impedir que o surto ele continue. Desenvolver, outro foco do trabalho psicológico, é ajudar essa pessoa a desenvolver algumas habilidades sociais, de lido com as pessoas. Né? Outro ponto importante do trabalho psicológico é buscar uma melhoria no seu funcionamento cognitivo. Porque nós sabemos que o correr do processo esquizofrênico, a pessoa vai tendo comprometimentos cognitivos muito importantes na área da memória, na área da concentração, da atenção, pensamento lógico. Então, estimular o funcionamento cognitivo dessa pessoa é muito importante e é trabalho também do tratamento psicológico. Então, o tratamento psicológico, aliado ao tratamento médico-psiquiátrico, é fundamental para que a gente ofereça o que há de melhor para essas pessoas. Outra coisa que ainda eu quero deixar muito claro aqui é que esquizofrênicos que apresentam ideias persecutórias e que matam é um número infinitamente pequeno, mesmo no universo da esquizofrenia. A maioria esmagadora das pessoas com esquizofrenia não matam. Pelo contrário, elas têm muito medo do convívio social, elas se sentem muito, às vezes, estressantes em algumas situações, estressam muito
no contato com as pessoas, sentem-se ameaçadas, etc. E em absoluto, não tem nada a ver com assassinato. Então, vamos deixar isso muito claro, que é uma minoria da minoria que acaba tendo um problema ligado a crime. Isso nós precisamos, assim, esclarecer com muita propriedade para a gente não criar um preconceito com as pessoas esquizofrênicas, né? Ok? Acho que está dando para a gente acompanhar, mas eu tenho muito mais informação. Eu vou trazer informações aqui importantíssimas para vocês de uma pesquisa que mostra a relação entre a dependência química, o uso, o abuso de substâncias químicas e esquizofrenia, que eu acho que vai clarear muito para vocês muitas coisas. Então, nós estamos desenvolvendo esse tema, é um tema muito complexo, e aos poucos nós vamos entendendo, refletindo, e vocês fiquem à vontade para perguntar, para conversar. Esse é o nosso objetivo, ok? Deixa eu poder agradecer algumas pessoas que estão aqui conosco. A Eliana Lia, a Mirelle Brandão, o Ricardo Carvalho, Maida Maria também está conosco, boa tarde, Aspásia, Ana Cláudia, Sheila, Márcia Alves, Essimarra, Ana Pereira, Genival, Luiz Ricardo. O Luiz Ricardo é um psicólogo da nossa equipe, trabalha conosco. Ana Cláudia Nadim, Cris Silvestre, Maria Lúcia Brambila, Priscila Gomes, Santila, Sandra Garrido, Marlene Viana, Renata Amorim, Maria Lúcia Ferreira, Cá Rodrigues, Roberto Rodrigues, Flávio Duprat, João Amaral, Thelma Rosa e Karen Jimenez. Ô, querida Helenice de Serra Negra, meu abraço. Olá, Aspásia. Aspásia foi minha professora, inclusive, na São Marcos. Um grande abraço para você. Beth Riso, Josi Souza, Bruna Barros, Aninha Fontes, Rosana, Cida Silva, Rodinei, Rosa Fraga. Enfim, eu quero agradecer a presença de todos e todas vocês aqui nessa nossa live, onde nós estamos buscando compreender um pouco, levantar algumas hipóteses iniciais. Não foi feita uma investigação, ninguém aqui está pretendendo fechar a questão. Estou tentando usar as ferramentas da psicologia para poder compreender esse fenômeno trágico que aconteceu nesse final de semana e eu diria que impactou a todos nós. Nós estamos impactados, a comunidade. Eu queria agora apresentar aqui para vocês uma pesquisa muito interessante, que ela mostra uma relação entre o abuso de álcool e drogas e o aumento do risco da esquizofrenia. Essa pesquisa ela foi feita pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca. E ela traz mais luz a essa questão, para que a gente entenda melhor essa questão da relação entre álcool, drogas e esquizofrenia. Os pesquisadores eles usaram dados de mais de 3 milhões de pessoas nascidas em 1955 a 1999. Nessa turma que eles estudaram, nessa população, nesse universo
não é, de sujeitos pesquisados, eles encontraram 200 mil casos, em 3 milhões, eles encontraram 200 mil casos de abuso, desculpe, de substâncias entorpecentes. E 21 mil diagnósticos de esquizofrenia. Eu vou repetir para vocês. Eles pegaram um universo de 3 milhões de pessoas que nasceram entre 1955 e 1999. Eles encontraram 200 mil pessoas nesse universo de 3 milhões. Essas 200 mil pessoas eram casos de abuso de substâncias entorpecentes. Ok? Sendo que haviam 21 mil diagnósticos de esquizofrenia. O que eles fizeram a partir daí? Eles cruzaram estas informações e os cientistas chegaram até estabelecer em qual proporção o exagero de cada item contribui para o risco de desenvolver a doença. Claro que é um tema muito complexo, claro que é um tema passível de questionamento, essa pesquisa, é uma complexidade muito grande. Mas, olha, saiu, não foi feita aí na esquina, saiu de um grande estudo promovido pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Então, merece o quê? Respeitabilidade, para que nós possamos pensar sobre isso. E quando eles cruzaram os dados, esquizofrenia e abuso de substâncias entorpecentes, vejam o que eles encontraram, que eu acho que é muito interessante. A maconha, segundo eles, pode elevar em 5,2 vezes o desencadeamento de esquizofrenia. O álcool, em 3,4 vezes. Gente, olha a maconha, que se fala que é algo inocente. Nesse estudo específico que eles fizeram, as pessoas que usam maconha, que acabam desenvolvendo um consumo regular de maconha, aumentam em 5,2 vezes mais a possibilidade de desenvolver esquizofrenia. Álcool, 3,4 vezes. Drogas alucinógenas, 1,9 vezes. Quase 2 vezes. Sedativos, 1,7 vezes. Anfetaminas, 1,24 vezes. E outras substâncias gerais, 2,8 vezes. Eu queria me centrar mais na maconha, 5,2 vezes o aumento da probabilidade da pessoa ter esquizofrenia, álcool, 3,4 vezes, e drogas alucinógenas, 1,9 vezes. Quer dizer, esse estudo, ele mostra para a gente como aumenta consideravelmente o risco de esquizofrenia, o uso e o abuso de substâncias químicas. Isso nós precisamos prestar muita atenção, não é?
nós que temos filhos, nós que às vezes trabalhamos na área de educação, com pessoas, né? Eu acho que isso nos impacta um estudo desse muito, da nossa responsabilidade de divulgar esse tipo de dado, de discutir esse tipo de dado com as pessoas. Então, há sim uma relação. Nós poderíamos objetar certas questões, dizendo assim, mas essas pessoas elas já eram, de alguma forma, Alexandre, propensas a desenvolver a esquizofrenia. Ela já tinha uma predisposição, por exemplo, hereditária. Ok, que elas tivessem vulnerabilidades, ninguém está dizendo que elas não teriam vulnerabilidades, mas quando elas são expostas ao álcool e às drogas, aumenta consideravelmente a possibilidade de desencadear esse tipo de adoecimento. Então, é uma questão muito séria pensar como o uso e o abuso de substâncias químicas, de drogas, podem aumentar em muito a chance do desenvolvimento da esquizofrenia. Eu quero continuar cumprimentando alguns amigos, algumas amigas que estão aqui. Enéas Pinheiro, Patrícia Costa, Maria Aparecida de Moraes, Eismênia, Valéria Cristina, Paula Tigre, enfim, todos sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas nessa nossa live que nós estamos discutindo, refletindo nessa questão que impactou tanto a nossa comunidade nesse final de semana, esse acontecimento trágico em que um filho acaba matando o seu pai, segundo a sua própria confissão, e esse filho, segundo a mãe, ele tinha um transtorno de porte psiquiátrico, ele era medicado e ele apresentava um histórico de muitos anos de dependência química. Claro que nós não estamos, nesse instante, pretendendo fazer um diagnóstico, de forma alguma, mas estamos utilizando alguns dados da ciência psicológica, estamos utilizando algumas pesquisas para refletir em torno do tema e levantar algumas hipóteses para que nós possamos pensar. Houve uma questão que me fizeram por e-mail sobre esquizofrenia, que eu achei muito pertinente colocar hoje aqui, sobre esquizofrenia e transtorno antissocial, que eram, antigamente, nós dávamos o vocábulo, usávamos a palavra psicopatia ou psicopata. Ainda hoje é utilizado, mas, na verdade, hoje nós chamamos de um transtorno de personalidade antissocial. Claro que a grande maioria, se você fosse hoje fazer um levantamento dos crimes que acontecem no mundo inteiro, você ia ver que a grande maioria, a maioria esmagadora dos crimes, são realizados, são feitos por indivíduos que sofrem de transtorno de personalidade antissocial, chamado psicopata, não é? Aquele indivíduo que não tem empatia, aquele indivíduo que não consegue se colocar no lugar do outro,
aquele indivíduo que ele só visa o seu interesse pessoal, particular, não é? E esse tipo de adoecimento, que é também muito questionável, não é um adoecimento que a gente poderia entender ao lado de outros adoecimentos mentais, porque é uma alteração, é como se alguns estudiosos dizem, há um defeito vital de fábrica, e até hoje a ciência não consegue encontrar meios para ajudar essas pessoas, de alguma forma, a viverem em sociedade ou terem uma sinalização de melhoria. Então, os psicopatas, eles respondem, claro, que pela maioria dos crimes, se você fosse, por exemplo, fazer uma pesquisa nas penitenciárias, nas instituições que abrigam pessoas que praticaram crimes, nós iríamos encontrar a grande maioria, a maioria esmagadora seria de psicopatas. É óbvio, se eu quiser fazer uma comparação com a esquizofrenia. A esquizofrenia vai responder por um número muito pequeno de pessoas que acabaram praticando um ato criminoso. Nós não temos a menor dúvida disso. Então, é preciso também haver um esclarecimento desta questão. E são quadros muito bem diferenciados, né? São quadros que não têm a menor possibilidade de nós confundirmos o psicopata com uma pessoa que sofre de um adoecimento, de um transtorno esquizofrênico. Ok? Continuam aqui conosco a Valéria Cristina, Paula Tigre, Suzana Araújo, Denise Soares, Rosiana Roski, a Sueli. Sueli, que prazer que você está aqui conosco, viu, Sueli? Milka Reis, enfim, várias pessoas estão conosco. Essa live, ela vai ficar na minha linha do tempo. Então, quem entrou agora ou quem quer rever alguns pontos, poderá, a qualquer momento, estar revendo esses pontos dessa nossa live, para que a pessoa possa estar se atualizando, né? Eu tenho uma citação desse estudo, tem um site aqui que ele apresenta, é uma revista que apresenta uma reportagem feita pelo Tiago Nepomuceno, em 26 de julho de 2018, e a revista foi publicada em 27 de outubro de 2016, que apresenta essa relação de esquizofrenia e abuso de álcool e drogas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui nos comentários que, se você quiser dar uma olhada, claro que é uma leitura, é uma revista para pessoas leigas acessarem, mas nada impede que, a partir daí, você busque e aprofunde esse estudo. Eu acho que pode ajudar. Então, eu acabei de colocar aqui: abuso de álcool e drogas aumenta o risco da esquizofrenia. Quem ficou curioso, quem quer checar essa informação, fique à vontade, está aqui publicado. Ok? Olá, meu querido Marco, grande abraço, saudades, meu querido. Que bom que você está conosco. Então, meus queridos, eu gostaria que a gente fizesse essa reflexão. Houve um outro e-mail
que me perguntaram se quando essa pessoa acabou matando o pai, ela estaria querendo matar o pai interno dela. Eu diria para você que essa é uma forma, sem dúvida nenhuma, da gente tentar compreender o fenômeno psicológico, de tentarmos compreender o fenômeno psicológico, não tenho a menor dúvida. Em quadros como da esquizofrenia, nós dissemos aqui que há uma ruptura entre a realidade e a fantasia. Então, a pessoa acaba lidando com a realidade de uma maneira muito distorcida. E, muitas vezes, ela acaba projetando nessa realidade elementos do seu mundo psíquico, elementos do seu mundo interno. Ela acaba como que exteriorizando fora dela. E ela acaba vendo em pessoas, né, lá fora, ameaças que são muito mais dela mesma, com ela própria. Então, não sei, vamos imaginar. Vamos para um outro exemplo, porque acho que aí a gente fica muito à vontade de não sugerir que a gente está prejulgando, no caso desse acontecimento específico, desse crime que nós estamos, como eu já falei aqui algumas vezes, muito impactados. Vamos imaginar uma pessoa que se desenvolveu ao longo dos anos, na sua infância, num ambiente altamente repressor, opressor, coisa do gênero. E ela acabou interpretando, entendendo essa relação com a família, com a mãe, como sendo uma relação altamente opressora para que ela se permitisse ter prazer, viver a sua vida, coisa do gênero. E ela cria, né, essa leitura. E ela vai se desenvolver. Vamos admitir que essa pessoa tenha uma predisposição bioquímica, não é, para a esquizofrenia, e aonde o interno, as fantasias internas e a realidade se confundem. Não é? Hoje nós sabemos que nós só podemos entender um adoecimento do porte da esquizofrenia, considerando tanto o fenômeno psicológico quanto o fenômeno biológico. Hoje nós temos muitas evidências que a hereditariedade tem um peso muito alto. E nesse terceiro milênio que nós vamos superando a ideia do entendimento, nós falamos muito aqui, do ou é psicológico ou é físico. Nós estamos hoje no momento do E, do psicológico e do físico e do psicológico. Ou seja, nós estamos num momento multidisciplinar, num momento multiprofissional, num momento onde nós estamos agregando, saindo, rompendo de toda a visão sectária. Então, baseado nesse pressuposto, vamos dizer que essa pessoa viveu num ambiente altamente repressor, identificou a sua mãe como repressora, coisa do gênero. E ela já tinha uma vulnerabilidade, ela já tinha algumas alterações de porte que a predispunham a um quadro esquizofrênico, a fazer essa ruptura com a realidade. Então, toda essa vivência de uma educação repressora, estressante, pode ter avivado, pode ter predisposto ela muito mais para o desencadeamento de uma esquizofrenia. Sem dúvida nenhuma. E hoje, vamos dizer, no mundo adulto dela,
quando ela se aproxima de figuras, por exemplo, de autoridade, figuras que tenham algum tipo de lembrança dessa figura materna, ela pode identificar que essas pessoas vão invadi-la, vão dominá-la, vão, de alguma forma, exercer um controle sobre ela. E ela se sente altamente fragilizada, o seu eu se sente altamente fragilizado diante dessas pessoas. É como se ela voltasse a se sentir uma criança indefesa, coisa do tipo. E pode desenvolver um quadro persecutório muito grande. Se sentir perseguida, etc. E, dada essa alteração neuropsicológica que ela tem, essa alteração neuroquímica que ela tem em algumas estruturas cerebrais, ela pode começar, então, a sofrer algumas alucinações, não é? De que vozes estão pedindo para que ela se defenda dessas pessoas ou que essas pessoas vão dominá-las, né? Então, vejam como o fenômeno psicológico, vejam como o estresse, vejam como certas distorções no processo de desenvolvimento da infância, não é? Na estruturação do seu eu ou do seu ego, como você queira chamar, associado a fatores predisponentes do ponto de vista neuroquímico, podem acabar se casando, se entrelaçando para o surgimento de um quadro clínico esquizofrênico, paranoico, onde a pessoa se sente perseguida e onde ela projeta certas experiências interiores no externo, distorcendo por completo essa realidade, esse convívio que ela tem em comunidade com pessoas. Olá, Rose Marques. Obrigado a você, Rose, por estar aqui. Ellen Vieira, Iona, Emilene, Cibele Rocha, Rodinei Július. O Rodinei está fazendo uma pergunta. O Rodinei diz assim: e o uso de calmantes tão disseminado hoje em dia contribui para tais males? Rodinei, eu acho assim, se a pessoa ela utiliza, por exemplo, um tranquilizante com acompanhamento médico no momento oportuno, né? Tendo um bom acompanhamento médico, eu não vejo grandes problemas. O problema é o abuso dessa substância. O problema é você não ter um supervisionamento médico, uma supervisão médica. Aí sim nós vamos ficar muito preocupados. Agora, graças a Deus que hoje, no mundo atual, nesse terceiro milênio, nós temos a possibilidade das pessoas terem medicações psiquiátricas que possam ajudá-las a enfrentar certos transtornos. Por exemplo, uma pessoa que apresenta o transtorno do pânico, né? Até para que ela possa fazer um trabalho de terapia psicológica, muitas vezes ela precisa da ajuda médica. Na medida em que ela está utilizando um antidepressivo, a gente chama de antidepressivo porque essas medicações, a princípio, essa classe de medicamento foram usados com pacientes depressivos, e depois se verificou que elas produziam bem-estar também para pessoas que apresentavam estresse ou apresentavam transtorno do pânico, os transtornos ansiosos, as fobias, por isso que se utiliza esse título. Então, vamos dizer, uma pessoa que está com transtorno do pânico,
ela medicada corretamente, com uma medicação antidepressiva adequada para o pânico, né? E talvez até começar a fazer o efeito, porque essas medicações não é um efeito imediato, elas vão levar algumas semanas. Ela é medicada com um tranquilizante por um médico. Isso é uma bênção. Ajuda ela a sair daquelas crises absurdas do pânico e ela pode buscar uma ajuda psicológica, elaborar o que está acontecendo com ela. Em outra condição, a pessoa com transtorno do pânico, algumas vezes, não consegue sair de casa. Então, inviabilizaria até um tratamento psicológico para ela. Então, nós devemos considerar que essa ajuda é importante. Agora, nós não podemos também pensar no medicamento pelo medicamento resolvendo tudo. A medicação, por melhor que seja, por mais adequada que seja, ela não pode te dar discernimento, ela não pode te oferecer autoconhecimento, ela não pode te ajudar você a entender o que está acontecendo com você mesmo. Então, a medicação, associada ao trabalho psicológico, ao fazer psicológico, ela se mostra um recurso muito importante. Sem abuso e com acompanhamento médico. Maria Luísa Gomes da Silva entrou. Seja bem-vinda, Maria Luísa. Andréa Liberato também conosco. Isabel está aqui conosco. Andréia diz: oi, doutor Alexandre, boa tarde. Chegando atrasada, mas estou aqui. Você é muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença. José Mendes, Cláudia Coutinho, Ali Fernandes entrou também. Olá, Cibele. A Cris Silvestre, ela diz o seguinte aqui. Participei de um grupo de estudo com 25 pacientes, usuários de drogas e esquizofrênicos. Alguns pacientes apenas usando uma vez maconha entram em surto. Alguns tiveram remissão dos sintomas após internação, mas outros não. Olha que depoimento importante, hein, Cris, que você está fazendo para nós, hein? Talvez algumas pessoas depois vão querer até conversar com você. Muito importante, eu fico muito agradecido pelo seu depoimento. Quer dizer, como a gente criou uma grande mentira, não é? Que a maconha é inocente, que a maconha, tudo bem, não sei o quê. E nós sabemos hoje, isso que você fala é verdade, há vários estudos que mostram como, às vezes, a utilização apenas uma vez da maconha, se o sujeito tem uma predisposição, pode desencadear um surto psicótico. Então, essa história para boi dormir, não é? De que é uma droga inocente, coisa do gênero, isso, na verdade, só está de acordo com quem quer falsear a verdade. A Celionária entrou lá, Celionária. A Dalva também, Laurentino. Seja bem-vinda. Olá. A Dalva é de Arapongas, no Paraná. Muito bem. Lini Soares também entrou. Boa tarde, Celionária. Boa tarde. Então, gente, o importante é nós utilizarmos, às vezes, certos acontecimentos, tanto na vida pessoal quanto na vida comunitária, que às vezes nos chocam, que às vezes nos maltratam até quando nós tomamos conhecimento ou vivenciamos, mas para que a gente possa crescer. E isso nós só vamos conseguir através de uma reflexão e buscando o apoio científico. Então, a partir daí, nós podemos elaborar essas coisas, refletir. Claro que nós vamos esperar nos próximos dias, não é?
novas informações que possam ir esclarecendo. Nós vamos esperar que profissionais designados pela Justiça possam efetivamente contribuir para o esclarecimento desse acontecimento. Eu quero deixar um grande abraço a todos vocês, a todas vocês. Espero que essas reflexões que eu fiz possam contribuir e as reflexões que vocês estão fazendo, que vocês também possam levar para outras pessoas e nós vamos dialogando, discutindo. Como eu já falei, vou repetir aqui mais uma vez, essa live vai ficar, sim, aqui na minha linha do tempo, online, fixada, para que vocês possam entrar, para que vocês possam rever, indicar para amigos. Eu peço que compartilhem, né? Eu peço que vocês curtam realmente a nossa live, porque assim também isso impulsiona mais no Facebook para que outras pessoas possam estar refletindo, pensando e usando de uma forma positiva essas informações. Um grande abraço e, com certeza, nós voltamos em breve.